Este é o podcast da Central para o Campo, apresentado por Josenaldo Rodrigues. Oferecimento Central de Adubos. É show, papai! Olá, tudo bem? Seja bem-vindo, seja bem-vinda. É sempre um prazer estar com você aqui no podcast da Central para o Campo, um projeto da Central de Adubos que tem o objetivo de levar informações do agronegócio para você, meu amigo produtor rural, para você, minha amiga produtora rural. Um grande abraço, seja bem-vindo a você que está acompanhando a gente aí no nosso canal oficial no YouTube, Central de Adubos Oficial, e um abraço também a você que nos acompanha pela Rádio Tropical Sat FM de Juazeiro da Bahia, na frequência 102,5. É sempre bom estarmos juntos, conversarmos sobre o agronegócio, levar informações para você que está aí nos acompanhando. A Central de Adubos está há 12 anos no mercado, com 9 lojas em 3 estados. Em Pernambuco temos 3 lojas, 2 em Petrolina e 1 em Petrolândia. Na Bahia estamos em Irecê, João Dourado, Juazeiro da Bahia, Paripiranga e Feira de Santana. E no estado de Sergipe estamos na cidade de Itabaiana. E vem por aí mais uma loja, ainda este mês inauguraremos a loja da Alagoas, lá no estado de Alagoas. Iremos para Arapiraca. Alô, Arapiraca, estamos chegando em breve aí na cidade de Arapiraca, em Alagoas. Já são mais de 25 mil clientes atendidos pela maior do Nordeste. E você sabe, a maior do Nordeste é diferente das iguais. O nosso tema de hoje, produção de alimentos versus segurança alimentar. Nosso convidado é Ramon Maciel, engenheiro agrônomo, representante técnico de vendas da empresa Kimitec, a mais nova parceira da Central de Adubos. Ramon, seja bem-vindo, é um prazer recebê-lo aqui, viu? Josenaldo, obrigado. Eu que agradeço aí o convite e me senti prestigiado, porque sempre estive do outro lado, né, escutando o programa e vendo. Você acompanha? O programa. Sempre. Eita, sempre, responsabilidade é minha agora, viu? E a gente agora, a caçulinha da Central, né, a responsabilidade agora é de dar conta do recado. Chegou chegando aqui na região, né? Chegando. Quanto tempo já com a Central de Adubos? Já tem 9 meses Central de Adubo, né? Exclusividade da Central? Central de Adubos e trabalho firme. Então quem quiser saber, quem quiser conhecer os produtos da Kimitec tem que ir na Central. Central, isso mesmo. Todas as lojas? Todas as lojas. E agora vamos para Arapiraca. A Kimitec vai também? 27 de março. 27 de março. Tamo lá. Estamos juntos, né? Estamos juntos. Me fala da Kimitec. É uma empresa nova na região, tá chegando aqui agora. Você disse que tem 9 meses, né? Aqui 9 meses Central, tá? Conta aí, de onde é que vem essa empresa? Onde é que está a matriz dela? Espanhóis? Tá. Na cidade de Almeria, região de Almeria. A região de Almeria, ela é a horta da Europa, tá? Então toda a produção hortícola praticamente sai daquela região. Se trabalha lá quase 31 mil hectares de agricultura protegida, de estufa. E aí tem essa semelhança em relação ao Vale, né? Em produzir frutas e verduras para consumo in natura, tá? Então a gente está nesse centro tecnológico, esse ponto tecnológico que assemelha com o Vale, e a ideia é trazer as tecnologias de lá aqui para o Vale de São Francisco. Então a especialidade da Kimitec é hortifrutas. Hortifruti é o carro-chefe, tá? Mas a gente tem expandido esses últimos 2 anos, 3 anos para o mercado de grãos. Fato é que a gente já está em Itabaiana e vai agora para Arapiraca. Ah, ótimo, que maravilha, é bom contar com vocês, viu? E aqui no Brasil, de uma maneira geral, a Kimitec já atua há quanto tempo? Desde 2019, né, que ela veio para o Brasil. Ela veio pelo Nordeste, ela veio por Mossoró, onde existem empresas lá, exportadoras de melão, que já conheciam Kimitec, e ela veio por necessidade no Brasil não ter Kimitec ainda. Posteriormente, né, hoje ela é espalhada por todo o Brasil, com alguns distribuidores muito interessantes, inclusive a Central, né? A Central nos convidou para entrarmos no seu portfólio, dentro de fornecedores, e eu acredito que a gente vai somar boas coisas para esses próximos anos para a Central. Tá. Me fala então dos produtos que a Kimitec oferece para o produtor rural. Esse é bem interessante esse tema de produção e sustentabilidade, porque o grande mercado ele quer converger de forma diferente, né? Como produzir mais alimentos e mais alimentos seguros, né? Para o mercado nosso e para a exportação. Falando de exportação, que é o grande negócio do Vale de São Francisco. Então, como produzir mais, desde que eu agrida menos a natureza e eu tenha menos chance de resíduo químico, né? Já que as pragas elas não estão preocupadas com o bolso produtor. Ela está preocupada justamente em se alimentar e se reproduzir. Então, dentro das tecnologias que a gente tem hoje já desenvolvido com a Central, a gente tem alguns organismos vivos, tá? Alguns micro-organismos para aumento de produtividade e qualidade de fruta, e também temos alguns extratos botânicos, alguns blends de extratos botânicos para controle de pragas e doenças a resíduo zero. E isso facilita o produtor na hora de comercializar a sua fruta, seja para o mercado interno ou exportação.
E quando se fala em resíduo zero, atrai a atenção de muita gente, principalmente para quem exporta, né? Principalmente para quem exporta. Isso é uma demanda. Eu acho que o produtor do Vale do São Francisco tem esse desafio de produzir uma fruta segura e um baixo custo também, né? E casa bem com o DNA da Central e casa bem com o DNA da Kimitec. Nós não temos nenhum produto para controle de pragas ou doenças hoje que não seja zero resíduo. O DNA da empresa é esse. Todos os produtos são zero resíduos? Todos os produtos são zero resíduos. Inclusive, para os próximos 2 anos, acredito eu, a gente vem com um produto único no mundo, que é um herbicida natural. Um produto para controle de erva daninha de forma natural. Que hoje, praticamente, uma empresa só faz o monopólio desse tipo de substância. E a Kimitec já está com essa molécula, né? Já está com esse produto pronto para chegar para o mercado brasileiro daqui a 2 anos, praticamente. Né? Está pronto. Boa notícia, hein? Boa notícia, produtor, né? Pra que cada produtor. vez mais é apertado por zero resíduo, né? E aqui no Vale do São Francisco, apesar de ser considerado uma região árida, né? Semiárida, não chove tanto, mas nos últimos anos tem chovido bastante. E aí as ervas daninhas aproveitam, né? Aproveitam, né? A gente esquece muito a questão que erva daninha não é só pelo simples fato de ser um competidor por água e nutrientes na planta, mas a gente sabe que a maioria das pragas de final do ciclo, elas têm esse hábito de se alojar lá. Seja uma cochonilha, seja uma cigarrinha. E aí o produtor, quando tem essa situação de muita chuva na região, que foi o ano passado, né? Foi um ano histórico para chuva aqui no Vale, ele não só tem que fazer o controle de pragas e doenças, mas ele também tem que fazer o controle da erva daninha, porque são hospedeiros desse tipo de indivíduo, né? Uhum. Vamos falar de resíduo zero. O que significa resíduo zero? Resíduo zero seriam substâncias... Explicar para o produtor rural que está lá na roça, aquele produtor que escuta falar, mas ainda não entendeu o que é resíduo zero. Como é que funciona? Resíduo zero... Bem assim, praticamente falando. São substâncias para o controle de Quando a gente doenças. aplica algum produto na cultura, seja na uva, na manga ou na hortifruti, fica o resto do produto lá, não é isso? Passou um certo tempo, quando eu vou colher, ainda tem um restinho lá pregado na fruta. E o resíduo zero é o que não deixa esse restinho deixa isso, né? Isso. Grossamente falando? É isso mesmo. É como se eu passasse um creme naquela fruta, passa 10, 15 dias, eu vou colher, ainda tem resto de creme nessa fruta. Perfeito. É isso? Perfeito. No caso do produto da Kimitec, dos produtos da Kimitec, esse produto ele desaparece, ele não fica lá na fruta. Não tem nenhum risco alimentar, nem para o aplicador, nem para o produtor, nem para o consumidor. E o bacana é que ele pode até consumir no mesmo dia, que não tem problema. No mesmo dia? No mesmo dia, não tem problema Se eu nenhum. aplicar hoje, eu posso colher e comer hoje, que não tem problema? Não tem problema. Né? O DNA da empresa, de novo, é para vir com segurança alimentar. Crescimento, mas com segurança alimentar. Isso aí é diferente, hein? Por isso que a gente está na Central, né? Isso é diferente. É diferente das iguais, né? A Central entendeu o projeto Kimitec, né? E eu acho, de novo, que faltava uma ferramenta, né, dentro da Central, falta uma ferramenta no Vale ainda, para que o produtor possa ter a segurança de fazer uso de controle fitossanitário e aumento de produção, como eu falei. Né? A Kimitec também tem essa pegada de micro-organismos para aumento de produção, né? E, assim, sem nenhum contaminante. Não há risco. Não há risco. Nem para quem trabalha aplicando, nem para quem consome. Nem para quem consome. Né? Aí você pode perguntar assim, mas de onde veio essa tecnologia, ideia, né? essa ideia, né? de fazer tecnologia. resíduo zero, porque o DNA da empresa é assim, simples, né? Quando a empresa foi fundada, os donos já tinham essa ideia de que teria que ser diferente do mercado tradicional, né? Até porque eles não são agrônomos. Então eles já pensavam diferentemente da gente, eles pensavam em negócio. Na medida do tempo que eles foram desenvolvendo as linhas de nutrições, que foi o principal o início, né? Sim. O início de tudo, viu a necessidade de trazer esses alimentos de forma segura e alguns anos atrás foi acordado na Europa, tá? Foi feito na Europa um acordo em que a Europa vai ter que reduzir 50% defensivo e 20% fertilizante. E lá não é parecido como o nosso país, não. Lá é força da lei. Então, realmente, se vai ter esse acordo até 2030, as empresas e os produtores têm que se ajustar para que chegue 2030 e tenha tudo de acordo. E aí o produtor não pode deixar de produzir, né? Então esse acordo já está valendo? Já está valendo até 2030. Então até 2030 é um termo de ajuste, vai ter que reduzir quanto aí? 50% defensivo
e 20% fertilizante. 50% dos resíduos, né? Então vão ter que... De qualquer agroquímico. De qualquer agroquímico. Qualquer Então, agroquímico as tradicional. empresas vão ter que produzir esses produtos sem resíduos. Então, Sem a resíduo. ideia é essa. Sem resíduo. Sem resíduo e, assim, como se produzir um produto sem resíduo, tá? Seguro, para o consumidor se alimentar, para o produtor poder vender e agregar valor ao negócio dele, sem você poder usar o químico tradicional, porque a força da lei vai exigir que ele só possa usar 50% do que ele usava no passado. Uhum. Então, aproveitando essa oportunidade que a Kimitec na Europa já tem uma marca consolidada e ela acredita que os próximos anos no Brasil seja um dos carros-chefe também. É uma tendência mundial essa história de não deixar resíduos nos produtos? E isso para o mercado de exportação está muito mais evidente. O produtor de uva ele tem limitação, o produtor de manga ele tem limitação, o produtor de melão ele tem limitação, né? E as demais frutas, as demais verduras, os grandes supermercados que pagam bem, né? Um Carrefour, um Pão de Açúcar, ele já tem esse tipo de análise interna Brasil para que ele possa oferecer ao consumidor dele uma fruta, uma verdura segura, tá? Então é o que a gente chama de agregar valor. Né? E o supermercado, ele de uma certa forma está se diferenciando de uma feira livre, né, que não tem tanto controle, e dos outros supermercados. Então, quando ele faz uma ideia dessa, um posicionamento como esse, além dele trazer a segurança alimentar, o supermercado também consegue agregar valor e se diferenciar dos outros concorrentes. No Brasil, então, há essa possibilidade de chegar também esse tipo de acordo na redução dos produtos? Olha, não só vai dos chegar... Dos resíduos, estou dizendo, dos produtos não, na verdade. Não só vai chegar... Na redução de resíduos, né? Para que as frutas, as verduras, os alimentos sejam mais saudáveis, né? Eu acredito que sim, porque em se tratar de acordo, a gente trabalha no mercado de exportação. A nossa fruta ele tem que ser produzida conforme quem vai comer lá na Europa. Quem manda é o consumidor. Quem manda é o consumidor. Então, a gente já tem esse termo. A gente, indiretamente, né, na redução de carga para agroquímico, a gente já existe para manga e para uva e para melão. Já é um fato. Então, a tendência é que o mercado brasileiro vai mudar, vai ter gente que vai pagar por isso, né? A gente tem uma segmentação de orgânico que as pessoas pagam mais por uma fruta, por uma verdura orgânica, e agora vai ter uma outra segmentação de alimento seguro. E esses alimentos passam pela questão de zero resíduo. Até porque é uma exigência do consumidor, né? Para quem exporta já sabe o que é isso. Quanto menos resíduo tiver a fruta que vai para os países, para outros países, melhor vai ser para ele. Ele vai ter um ganho melhor também nisso aí. Né? Melhor para ele e melhor para toda a cadeia, né? Toda a cadeia vai estar envolvida nesse somatório, né? E é uma questão de saúde pública também, né? A gente tem que pontuar isso aí. Quanto mais resíduo numa fruta, numa verdura, posteriormente, né? Alguns casos de problema de saúde vai aparecer no futuro também pra gente. Agora, por que o produto que não tem resíduo, por exemplo, os produtos que não levam defensivos agrícolas normais, quimicamente falando, dos químicos, por que é tão caro ainda no Brasil, hein? Acho que é porque eles não procuraram a Kimitec, tá? Porque é engraçado. Porque a diferença de preço é inegável. Não vou dizer aqui Sim. que é o mesmo preço, porque não é. Quem consome sabe. Sim. Quem vai fazer feira de frutas e verduras, você vai pegar uma fruta que não tem produtos químicos, a diferença de preço é grande em relação às que tem, as que são produzidas com produtos químicos. Né? E quando eu falo assim, Josnaldo, de procurar a Kimitec brincando, e é verdade, quando a gente faz uma análise de um produto nosso para lançar no Brasil, o que a gente pega? A gente pega justamente aqueles agroquímicos que são aqueles que têm a melhor performance, os melhores controles, tá? Para uma praga X, uma doença Y, e a faixa de preço que o mercado trabalha. Então, quando a gente faz a introdução de um produto novo, a gente tem que balizar preço para não onerar o custo do produtor. Porque se ele está comprando uma matéria-prima ou um produto com uma questão de sustentabilidade, de zero resíduo, segurança alimentar, mas se o custo dele vai aumentar muito, ele não tem como ficar com aquele custo. Ele tem que repassar ao consumidor. E aí toda a cadeia vai ser onerada. Quando a gente equipara um produto químico com um produto de síntese natural, de eficiência e de custo, né, o produtor ele tem mais de uma opção, né, dentro da estratégia dele de negócio para mandar para o mercado A ou B, né, mas sabendo que quem vai consumir não vai aumentar muito o custo. E aí é bacana, porque se toda a cadeia consumir mais aquela fruta ou aquela verdura, né, vai comprar mais das empresas que estão com essa, sim, claro. com esse conceito de estabilidade. Porque né? quando a gente vai para o supermercado e vê lá produtos orgânicos, ou seja, esse não usa produto químico, aí o preço vai lá para cima. O orgânico, e às vezes a pessoa tem até vontade de consumir, mas fica caro para o bolso. Né? O orgânico é muito caro. Não é caro, não, é muito caro. É muito caro. É muito caro. E aí, se a gente fosse hoje também... É estratégico, né? De mercado também.
Se a gente fosse hoje alimentar a população do mundo com orgânico, a gente ia passar fome. Então, precisa ter soluções naturais, soluções sustentáveis, para que o produtor consiga entregar um produto com segurança alimentar, que não seja tão caro como o orgânico. Uhum. Que, na verdade, a gente prega muito por manejo, né? E a gente não está aqui falando mal de A e de B, nem do químico, nem de biológico, nem de ninguém. A gente está aqui para entender a questão de manejo, de conceito, de alternância de produto e, de novo, sem aumentar o custo, para que não fique oneroso o produtor e não fique oneroso para o consumidor final. Tá. A Kimitec, ela fornece fertilizantes, produtos nutricionais, os defensivos, tem todo nesse portfólio de vocês? Isso. Como uma boa empresa espanhola, a gente nasceu no berço de nutrição, né, de bioestimulação, mas ela hoje está focada em 3 grandes pilares, que é o pilar da proteção de plantas, que a gente acabou de falar aqui, produtos zero resíduo, que traz segurança de controle ao produtor, né, e ao consumidor quando vai consumir aquele produto aplicado, né, aquela fruta, aquela verdura quando foi aplicado o produto. A gente tem uma outra segmentação, que é a parte de microbiologia. Então, quais são os micro-organismos para o mercado do Brasil que são importantes para aumento de produtividade e qualidade? Por exemplo, a gente tem trabalhos aqui na região de um produto determinado, que a gente, quando faz a aplicação biológica, quando a gente faz a aplicação para aumento de produtividade, não só aumenta a produção de manga e de uva final, a produtividade, como a questão do pós-colheita. Então, o produtor que vai mandar para uma Europa, vai mandar para os Estados Unidos, ele além de produzir mais, ele ainda tem mais qualidade na fruta. Então, a fruta vai chegar lá mais verde, vai chegar lá mais fácil de ser consumida, porque não está seca, né? O período de validade é maior, né? O período de conservação da fruta é maior. A fruta é maior, ela vai durar mais tempo na prateleira. Muito mais tempo na prateleira, né? E a fusão disso aí, tá? Às vezes a gente tem um produto que tem a origem biológica, mas também tem a origem natural, né? A origem de uma planta, por exemplo, para controle de praga, para controle de doença, como eu estou falando, né? Sim. E um ponto que no Brasil tá iniciando, na Europa já está um pouco mais avançado. Se fala muito em microbiologia do solo, se fala muito em micro-organismo. Sim. Mas a partir do momento que eu coloco ele no solo, eu coloco ele na folha. E aí, o que é que ele faz? Como assim? Coloca no solo e coloca na folha? Se eu coloco um micro-organismo X no solo, eu faço uma aplicação via fertirrigação, uma aplicação dirigida, localizada, eu coloco lá e digo, se vira. Come o que tiver aí. E ele vai pra folha? Não, eu digo assim, o comportamento dele lá. Ah, sim. Eu coloco ele e disse, coloco tu aí e se vira. Né? Então, hoje a gente já tem uma linha de pesquisa, uma linha de produto para alimentar esses micro-organismos benéficos. Esses micro-organismos que a gente faz a introdução ou que já tem no solo. Sei. É como se fosse uma comida, entre aspas. Né? Por quê? Porque chegou lá no solo, ele vai ter que se multiplicar. E é engraçado que dinâmica de solo, Josinaldo, em relação a esses micro-organismos que são benéficos e os maléficos, que são aqueles que causam doença, quanto mais benéfico a gente tiver, menos maléfico a gente vai ter. Sabe? É competição por espaço. Então, se eu tenho um solo que minha planta, minha uva, minha manga, meu tomate, minha cebola está com uma determinada doença de solo, por exemplo, se a gente fizer uma análise daquele solo, a quantidade de micro-organismo maléfico é maior do que os benéficos. Correto? Sim. E essa alimentação é específica para os benéficos. Como a gente, nordestino, gostamos de uma boa buchada, um bom cuscuz, tá? E às vezes um cara do sul não gosta. Então, assim, a comida é específica benéfico. O maléfico, ele não vai se alimentar, a tendência é ele se reproduzir menos ou até morrer. E aí os benéficos tomam mais espaço no solo. Quem tem mais espaço sobrevive melhor. Sobrevive, né? Sobrevive, é por aí. É melhor, né? É por aí. O Ramon, e vamos falar então de produção de alimentos versus segurança alimentar. O que é isso? Então, tudo que a gente já comentou agora, eu acho que a linha de pensamento da Kimitec é essa. Como produzir mais, como produzir um alimento seguro, como agregar valor a uma fruta, uma verdura, né? E que isso possa reverter o produtor. Porque se o produtor não for bem remunerado na atividade dele, seja ele um produtor de milho, de cebola, de manga ou de uva para exportação ou para o mercado interno, ele vai sair do negócio, Josinaldo. Ele vai sair do negócio. Vai quebrar, né? Vai quebrar. Não vai ter agente, Kimitec, não vai ter central, não vai ter ninguém. Tá? Então a gente precisa trazer ferramentas ao produtor. E se um produtor quebra, é ruim para todo mundo. É ruim para ele, sai fora do mercado. É ruim para a Kimitec porque vai deixar mais um cliente que não vai comprar mais. Não vai ter acesso à tecnologia. É ruim, né? Para a central de adubos também. É ruim para todo mundo. É ruim para todo mundo. E é ruim para o nosso país, né? Porque o nosso país é literalmente agro, né?
o grande impulsionador do PIB brasileiro é o agro. Exato. Então, a gente corre o risco de quebrar um Brasil, se amanhã o agro no Brasil não for uma coisa eficiente, né? E aí, então, tem que cuidar, porque, infelizmente, a gente até comentava no podcast anterior que o agro teve uma queda, né, no Produto Interno Bruto do Brasil. Isso. Infelizmente, houve aí um crescimento na área da indústria e do setor de serviços e houve uma queda no agro, mas o agro não deixa de ser o carro-chefe, né, do Produto Interno Bruto do Brasil, né? E faz parte, os outros negócios até porque o Brasil produz muitos alimentos, né? É um dos maiores produtores do mundo, né? O Brasil é a fazenda do mundo. A fazenda do mundo, gostei desse termo. A fazenda do mundo. A gente produz tudo para todo mundo. Então, se a gente pegar o ranking das principais culturas, o Brasil, quando está no primeiro, está em segundo, terceiro, daqueles itens que são básicos para o consumo, né? Milho, laranja, soja, carne, né? Então, o Brasil sempre está nos top 3, top 2 ali, né? Sempre fazendo o papel dele de ser fazenda do mundo. Inclusive, esse ano deve assumir aí a dianteira de exportação de milho, né? De milho, né? A gente já conversou no podcast anterior aí com um especialista em grãos e ele disse, né? Isso. O Brasil estava ali na terceira posição atrás de Estados Unidos e Ucrânia. A safra dos Estados Unidos teve uma quebra no último ano. A Ucrânia está aí com problemas de guerra com a Rússia e não está conseguindo exportar, não está conseguindo fazer sua exportação porque as fronteiras estão fechadas. E aí o Brasil, que estava em terceiro lugar, deve assumir rapidamente o primeiro lugar do ranking aí na exportação de milho, né? Na verdade, isso aí é tudo parecido com futebol, né? Hoje, né, a gente tá com essa tendência porque os jogadores não estão bem, né? Por motivos políticos, de guerra, de seca, de outras coisas. E a gente tem essa capacidade de ser muito próximo a eles. Então, se qualquer espirro lá, né, o Brasil já se torna o primeiro em alguma coisa. Porque, de novo, né, o Brasil é a fazenda do mundo. Eu gostei desse termo. A fazenda do mundo. A fazenda do mundo. Né? Pode. E agora, patentear aí. Uma coisa que eu vou puxar aqui, uma discussão até, digamos assim, que eu venho me fazendo esse questionamento, se o Brasil produz tanto, por que tanta gente fica sem alimentos no Brasil? Eu acho que é mais a parte de divisão mesmo, né? A divisão dessa... A gente tem muitas regiões produtivas no Brasil. É a concentração, né? Muito nas mãos de poucos, né? Não, eu digo nem concentração, eu digo assim, existem alguns gargalos no Brasil ainda que precisa melhorar. O setor agro, desde o cara que está plantando até a logística, o pessoal que vende a fruta, a verdura, o grão, né, é muito grande, né? Uhum. Então, assim, a gente precisa redistribuir melhor essa renda, né? Tudo também passa por incentivo e política pública, mas, de novo, o Brasil é a fazenda do mundo, tá? E infelizmente, assim, a gente tem até situações de alguns cenários políticos, os caras querem taxar o agricultor. Então, se a gente já está difícil botar comida no prato, né? E a gente ainda tem uma taxação em relação ao produtor agrícola, seja ele qual for do Brasil, né? Então, cada vez mais, Josinaldo, a tendência é ficar ruim para o agricultor e aí a tendência também diretamente desse pessoal tá passando fome ainda. Uhum. Tá? Então, assim, e tem regiões que não tem aptidão agrícola. Você vai para uma capital onde tem beira-mar, são pouquíssimas culturas que pode, né, se plantar ali. Um coco, uma cana-de-açúcar, um milho, alguma coisa, mas o grande forte é turismo, o grande forte é outras coisas. Então, a gente também não pode receber toda a carga de responsabilidade, né, para essa divisão de renda, sabendo que o país da gente é muito eclético também, né? E aí, nessas regiões onde você está citando aí, que o grande forte é o turismo, não tem muito espaço para plantações agrícolas, aí tem que trazer de fora, né? De outros estados, né? É por isso que a gente do interior produz para a turma da capital. Nós somos privilegiados, né? A gente tem tudo que a gente quiser. E o Vale tem essa condição, né? Eu posso fazer uma salada, eu posso comer uma carne de bode, eu posso comer uma fruta para exportação, né? Tudo aqui na nossa região. Posso ter açúcar, né? Do lado aqui de Juazeiro, tem Agrovale. Então a gente tem todos esses recursos disponíveis. Tem etanol bem aqui pertinho. Tem etanol, tem tudo. A gente é privilegiado realmente. Tem energia limpa. Tem o Rio São Francisco, né? Tem o Rio São Francisco, que é a maior dádiva dessa região. E, de novo, voltando ao tema, é como preservar tudo isso. Né? Porque o rio é a nossa maior fonte de riqueza. Então tudo que vai para o rio tem que ter esse controle. Né? A gente não pode simplesmente fazer uma agricultura ou fazer qualquer atividade industrial que tudo vá para o rio. Né? E daqui a pouco, se esse rio começar a estar poluído e morrer, aí toda essa região aqui vai sofrer com isso. Vai sofrer com isso. Então, por isso a ideia de trazer produtos seguros. Seguros para a gente, seguro para o produtor, seguro para a natureza, seguro para o rio, seguro para tudo.
A palavra sustentabilidade está na moda justamente por isso, né? A sustentabilidade é bem abrangente e, de novo, não é só a questão da sustentabilidade do quem vai consumir, mas do negócio, De quem vai produzir do também. produtor, né? Desde o grande empresário ao pequeno produtor, né? Ele tem que ter aquelas consciências que os próximos anos ele pode continuar na atividade, por isso o termo sustentabilidade, ele vai continuar na atividade sabendo que ele vai ter a renda dele, ou, né, que ele vai ter um complemento de renda. Ah, tá certo. E o nosso tema, produção de alimentos versus segurança alimentar. O que é segurança alimentar? Segurança alimentar justamente é os resíduos que a gente comentou, né? Para qualquer grão, para qualquer fruta, para qualquer verdura, né, existe uma quantidade determinada de produtos ali dentro, né? E o nosso organismo ele tem essa capacidade de sintetizar, né, toda essa carga de produtos que a gente trabalha, porque tem que produzir mais e mais e mais. Então a segurança alimentar passa naquela fruta, naquela verdura, naquele grão, né, naquela ração, porque a gente não come o grão diretamente, né, mas a gente come um cuscuz. Ou então a gente come quem come o grão, que seria a vaca, né, por exemplo, ou né, o boi, alguma coisa. Então, assim, toda essa cadeia, esses químicos, o bode e tudo, toda essa cadeia, os químicos estão dentro. Então, assim, como comer vamos falar assim, um bode é muito seguro, né, porque ele se alimenta basicamente daquilo que tem na caatinga e ninguém anda pulverizando a caatinga. Mas né? tem muita gente que ainda dá ração, viu? Aos Não, animais. dá E aí ração. essa ração, se ela vem com produtos químicos, o bode também vai ser, digamos assim, contaminado, entre aspas, com esse produto químico. Por né? isso a ideia do bioherbicida, né? Porque mesmo o cara vai controlar os matos, né? Vai controlar a erva daninha e ele não vai deixar com que aquele contaminante passe para quem vai comer essa ração, né? Essa ração, esse animal, ração. né? Interessante. Né? Qual é a importância disso, hein, Ramon? É como eu falei, é a questão de saúde pública, né? Primeiro, saúde pública e depois negócio, sustentabilidade. Né? Eu preciso, como profissional da agricultura, trazer aos meus clientes, né, trazer uma central de adubos, ferramentas para que ele possa empregar as pessoas, né, ter o negócio dele, ter a sustentabilidade dele, ter o capital dele, né, e o pequeno também, da mesma forma. A gente precisa, com papel como profissionais da agricultura, trazer sempre as melhores soluções para que o cara possa se manter na atividade dele ao longo dos anos. É possível o pequeno produtor rural manter a segurança alimentar usando produtos que não sejam químicos? Sim, hoje sim. Né? Como eu falei para você, as soluções que nós temos Quimtech, elas são baseadas nos agrotóxicos, né? Nos defensivos agrícolas e no custo que eles estão. Então, se eu trago uma solução muito boa para uma determinada praga ou doença, mas ele fica inviável, o primeiro grupo de produtores a não fazer a utilização da tecnologia é o pequeno agricultor, que ele tem pouco acesso. Né? Às vezes ele só tem, Josinaldo, aquela ideia de quanto ele pode gastar para um determinado produto para ele poder fazer o manejo dele. Então, se a gente coloca um valor exorbitante, tá, para aquilo lá, ele não vai utilizar. E aí a gente fica restrito a grandes produtores e médios produtores, que não é o nosso objetivo. Nosso objetivo, falando da temática de hoje, é que toda a cadeia ela tenha acesso a esse tipo de coisa para que não onere custo. Né? Já que a gente pode ter esse controle, então que pelo menos a nossa parte que não tem esse aumento de custo. E os produtos que não têm resíduos, como os produtos da Quimtech, eles são competitivos no mercado? São competitivos no mercado. O zero resíduo, porque nesse mercado de exportação, atrai muito aos olhos do exportador de manga e de uva, né, e de melão. Mas a grande sacada da Quimtech não é nem só a questão zero resíduo. É a questão da eficiência. Então, quando a gente compara um químico tradicional com o nosso natural, eles têm a mesma eficiência ou a mais. Aí você diz assim, pô, mas por que a mais? Como são anos e anos e anos e anos de uso, né? A evolução das pragas, as gerações futuras dessas pragas, elas já estão tão acostumadas, Osnaldo, entre aspas, àquela determinada molécula química que as gerações futuras já não funcionam. Tá? Para quem é produtor, que está na labuta do dia a dia, ele sabe que uma molécula X ou Y, há 10, 20 anos atrás, hoje não funciona mais. Por quê? Porque as gerações futuras já teve tanto contato com esse químico, tá? Que ele não tem mais a mesma eficiência. É o que a gente chama de resistência.
Ou seja, uma praga, uma doença, ela acaba acostumando. Acostumando, de uma maneira Acostuma com simples, aquele produto e acaba não sendo afetado mais. Não funcionando mais. Se eu tinha um produto que é construído a 80%, 90% de controle, né, de eficiência, e hoje ele está muito aquém disso aí, vai sobrar mais praga. As que sobram são mais resistentes, né, são mais tolerantes àquele determinado químico. A tendência é eles se reproduzirem e causar problema ao produtor. Então, quando a gente traz um outro produto com outra molécula nova, mais eficiente em relação a essa questão de resistência e que ele nunca teve contato, a primeira coisa é que ele vai morrer. Ele vai morrer e de novo, nosso estudo de mercado ele é balizado na estudo de eficiência. Então, para a Quimtech, se não for igual ou superior ao químico em termos de eficiência, tem até produtos que são eficientes. Tipo assim, 80 seria um ideal. Se a gente for pegar um produto da Quimtech que tenha 75, 60, 77, sei lá, 60 e alguma coisa, que o produtor é bom, mas a gente não quer. Então sempre tem que ter um parâmetro do melhor, quem é o melhor nosso, e ele só vai para o mercado quando ele está acima ou igual àquele que seria o melhor. Então, para que uma praga ou uma doença não acostume com um determinado produto, o que o produtor tem que fazer? Então, a gente comenta muito a questão do manejo. Quando o produtor faz muito químico, é fato que depois de algumas gerações, de alguns anos, de alguns plantios, ele já começa a ter problema. Tá? A velocidade disso aí, Josnado, é justamente na quantidade de produto que ele vai estar utilizando. Então, se ele é um produtor que faz o uso de tecnologias diferentes, que é para compor o manejo, né? A gente comentou sobre podcast anterior sobre biológico. Então, Sim. biológico é uma boa ferramenta. O químico também é uma boa ferramenta, desde que com uso e controle. Né? E a gente agora com esses produtos naturais para compor, como se eu tivesse 3 armas, né, ou 3 ferramentas para ajudar o produtor na produção de fruta, na produção de verdura. Que são elas? O biológico, o natural e o químico tradicional. Qual é a diferença do biológico para o natural, por exemplo? O biológico é um organismo vivo. Então eu aplico ele, assim, ele mesmo, um inseto que preda outro inseto, ou um fungo que preda outro fungo, né, ou um esporo que vai germinar lá na planta e vai controlar uma outra doença, né? Eu aplico um organismo vivo. Tá? O biológico é algo vivo que eu aplico para controlar outra coisa. Para controlar outro do mesmo tipo, mas digamos assim. O químico tradicional é o que a gente já conhece, é um produto que eu vou lá, não tem nada vivo dentro, né? Ele é totalmente sintético, eu aplico para ter um resultado na minha lavoura. Certo. E o natural é assim, substâncias que já existem na natureza, tá? E aí a gente é craque nisso, a Quimtech é craque nisso. Já existem na natureza, mas são naturais, não são sintéticas, não são químicas, não são hormonais, para que possa ter a mesma eficiência do que o químico, mas com a segurança que o alimento vai estar totalmente seguro de resíduo, por exemplo. Escuta só, os produtos de vocês, da Quimtech, são todos líquidos ou tem produtos sólidos também? A grande maioria Brasil é líquido, sim. Líquido. Para diferentes situações, né? Para aplicação ou foliar ou via fertirrigação. Então, tem alguns que são fertirrigados, tem outros que são aplicação foliar. Tudo depende do alvo, né? Depende do alvo. Para que eu quero? Por exemplo, a gente tem um produto na central, chama-se Microci. É um fungo que aumenta a produtividade. Tá? Então, a gente faz a aplicação aonde? Aonde a planta precisa ter contato com ele, que é a raiz. Então, a gente aplica via solo, via fertirrigação ou via esguicho ou drenche. A partir do momento que o fungo tem um contato com aquele solo, ele vai se reproduzir, ele vai colonizar a raiz e vai incrementar o produtor mais manga ou mais uva, né? Ou mais cebola ou mais, sei lá, tomate ou alguma coisa que ele for plantar, mais banana, né? A gente tem muito trabalho em muitas culturas e aquela fruta exportada ela vai ter uma qualidade melhor de pós-colheita. Tá? Então, por isso que a gente direciona o produto para o alvo correto. Ou foliar. Né? A gente tem outro produto na central, que se chama Minexa, para controle de algumas pragas de final de ciclo, onde o produtor não pode fazer o químico ou não deve fazer o químico, porque senão vai aparecer resíduo para exportação. E aí, por isso que a aplicação tem que ser foliar, porque o alvo dele é na folha. E esse produto não deixa resíduo? Não deixa resíduo, zero resíduo. E pode aplicar até próxima à colheita, porque tem uns produtos que tem digamos assim, um período, intervalo, né? Intervalo, né? Ser aplicado. Isso justamente são os produtos químicos, né? Os produtos da Quimtech não tem essa carência, né? Não tem essa carência. A gente falar, por exemplo, num tomate, um tomate sem ser industrial, um tomate envarado, praticamente a colheita é semanal.
Então, se eu vou fazer a aplicação de um produto que me dá, por exemplo, um intervalo de segurança, uma carência de 15 dias, o produtor, teoricamente, tem que passar 15 dias sem colher nada. Então, aquela fruta, Josinaldo, pode estragar, mesmo no pé, ou pode perder, né? Porque vai perder. tomate que você colhe toda semana não vai poder fazer aplicação nenhuma, senão você vai perder, porque não vai poder colher. Né? Então, a ideia de um produto natural também é nesse sentido, zero resíduo, que ele vai poder aplicar e na semana ele vai conseguir colher e vai colocar o dinheiro dele no bolso. Sem problemas. Sem problemas. Então, como é que ele sabe que o produto já vem na embalagem, dizendo assim, esse produto é para aplicar fertirrigação, Sim. E esse é para aplicar via foliar, já vem na embalagem? Já vem na embalagem, mas a gente tem todo o apoio da central, né? A turma da central tem essa proximidade com o produtor, e assim que eles fazem a recomendação de um produto, eles sempre fazem indicação da modalidade de aplicação, seja ela via fertirrigação ou via foliar. Ah, tá. Então o produtor pode se informar nos balcões aí da central de adubos, ou com a equipe externa, né? Tem a equipe de campo, né? Que é muito bem preparada. Sim. A central de adubos. E diga-se passagem, a central ela corre ao contrário de algumas empresas, né? Nesse sentido, onde ela tem pessoas bem gabaritadas nesse atendimento direto ao produtor. Né? Isso dá segurança para ele, que vai estar aplicando todos os produtos que a central trabalha de maneira correta. Mesmo não sendo um produto químico, é importante usar os equipamentos de proteção individual ao fazer a aplicação dos produtos do Kimitec? Sim. Apesar de não ter chance de contaminar o indivíduo que vai aplicar, né, ele poderia aplicar sim uma vestimenta adequada, mas a gente tem que entender que no operacional do produtor, às vezes, ele coloca 2, 3 produtos numa só mistura. Tá? E normalmente esses produtos têm que usar EPI, tem que estar bem equipado, tem que ser na marcha correta do trator, tem que ser bem calibrado por pulverizador, para que ele tenha a máxima eficiência possível. Então, assim, seria incorreto falar que ele não tem que estar protegido. Precisa. Não, ele tem que estar protegido. Tá. Agora, é um ponto a se pensar no futuro. Se eu tenho uma alternativa que não tem contaminação para o ser humano, de repente o produtor conseguiria baixar o custo em relação à insalubridade. Que todo mundo que aplica produto químico, ele tem um plus no salário, que chama insalubridade, e aí isso é um custo. Mas é um custo que hoje ele não consegue cortar 100%. Porque tudo que vai se aplicar, praticamente hoje, não tem essa questão de zero resíduo. E os produtos Kimitec, eles podem ser misturados com outros produtos? Sim. Em relação ao controle de praga e doença, qualquer coisa que é uma vantagem muito grande, né? Essa questão de trabalhar com produtos que não aceitam mistura só vai onerar o custo do produtor, né? Só vai onerar o diesel, o operador, a logística do trator, né? Então, o operacional da fazenda ele tem que ter uma máquina disponível para poder aplicar na área. Se ele passa por uma situação, por exemplo, de uma pressão de doença, onde ele tem que fazer mais aplicações, e ele tiver que fazer produtos separados, de repente, Osnaldo, um determinado tempo vai ficar encoberto a proteção dele. E a doença pode se aproveitar disso. E aí vai trazer prejuízo para ele. Tá? Então, tem que ser muito bem pensada essa logística também, para que ele não tenha prejuízo futuro. E a mistura pode ser com qualquer coisa, não tem problema não. Então, ele quer aplicar um produto químico e quer aplicar também um natural da Kimitec. Um foliar, e a gente, de novo, não tem restrição. Não tem restrição. E como não tem nada vivo, eu posso aplicar, por exemplo, um produto para controle de uma praga e posso aplicar um produto para controle da doença junto com o produto da Kimitec, porque não tem nada vivo dentro. Então, é tranquilo para aplicar. Não tem problema nenhum. Não tem problema nenhum. Ô Ramon, quais são os maiores desafios da segurança alimentar hoje em dia? Produzir mais com menos custo. Produzir mais sendo mais eficiente com recurso. Produzir mais com segurança alimentar. Produzir mais a longo prazo. Dentro do que a gente trabalha também, Josnaldo, eu acho assim que a gente que é daqui, e os pais foram agricultores, meus avós também e tal. Meu pai ainda hoje é agricultor. E a gente conhece produtores que têm 20 anos aí de negócio, 30 anos de negócio. Ele dizia assim pra gente, e é fácil, né, num bate-papo, num cafezinho, eles comentarem. Meu terreno, né, meu solo, minha área produtiva, eu produzia X mil quilos de tal cultura. E hoje os solos estão cansados. Hoje os solos estão fracos. Porque o Vale tem tecnologia para qualquer tipo de fertilizante. O Vale tem tecnologia para qualquer tipo de bioestimulação, de bioativadores. Né? Uva se faz muito, manga se faz muito. Então, assim, como é que eu posso ainda fazer o adendo dessas tecnologias e não ter o patamar de produtividade do passado?
Então a gente continuou fazendo coisas necessárias para se produzir mais, mas o solo, ele é vivo. O solo tem micro-organismos, o solo é vivo. E essas tecnologias, muito delas eram necessárias, são necessárias ainda hoje, porque senão eu não consigo ter esse patamar. Então, se eu consigo, por exemplo, repovoar um solo com micro-organismo, se eu consigo dar um alimento específico para os micro-organismos benéficos, para que eles possam se multiplicar, e a gente conseguir os padrões de produtividade lá do passado, de 20 e 30 anos atrás, quando não se fazia muita coisa de carga sintética ou carga química, toca na questão de sustentabilidade também, porque hoje, em termos de agricultura, se você vai comprar uma área hoje, você tá querendo comprar uma área hoje, há 20 anos atrás era um preço. Hoje, com certeza, é muito mais caro, muito mais valorizado. Né? O agro, de novo, né? O Brasil é a fazenda do mundo. Então, você como agricultor hoje vai pagar muito mais do que há 20 anos atrás. E se o negócio for bom, né? Existe boca lá fora para comer, né? Muita fruta do Brasil ainda, tem né? muita boca para comer lá muita fora. Coisa. Né? Então, assim, eu como empresário, por exemplo, eu posso querer ampliar minha área. E aí eu vou ter que comprar mais áreas porque eu não estou conseguindo a mesma produtividade, eu manter aquela produtividade. Né? Tendencialmente isso acontece. Dentro desse trabalho nosso, você consegue manter ou melhorar a sua produtividade porque você já tem outras ferramentas que você consegue corrigir essa parte de microbiologia e deixar o solo vivo. Sim. Né? Deixar o solo assim, quase original, tá? daquele início de agricultura. Mas é um desafio, é um exercício constante. Constante. E não é de uma hora para outra. Não é de uma hora para outra. Né? Ninguém tem a varinha mágica para de uma hora para outra utilizar um produto e mudar da noite para o dia. Mas já existe tecnologia para isso. Para a gente alimentar os benéficos, repovoar os benéficos, porque no passado eu agredi muito o meu solo e hoje eu não posso mais fazer isso, porque senão eu vou ter que comprar mais áreas. E vai acabar ficando mais caro também. Né? E o consumidor vai ter que pagar por isso depois. Ou o cara vai sair do negócio. E o consumidor é quem paga a conta? O consumidor sempre paga a conta, né? A gente, como consumidor também, né, de outras coisas, né, sabe que quando uma determinada fruta ou uma verdura está com preço alto, Josinaldo, é porque aquele produtor daquela fruta, daquela verdura teve um problema. Né? Uma geada, uma seca, uma praga, um excesso de chuva. Né? De novo, o produtor do ano passado, de uva principalmente, passou muito aperto no vale. Tá? Então, por quê? Porque aumentou muito o custo, porque praticamente o ano todo choveu. E isso reflete na gôndola às vezes. E se o consumidor não quiser comprar? E se ele mudar a fruta? E agora eu vou querer mais uva não. E agora uva não gosta de chuva, né? Uva não. Ninguém gosta de chuva. Né? Chuva só por um período de tempo determinado. Né? Depois disso aí, só atrai praga e doença. Voltando a falar do solo aí, que você me deu um gancho interessante, muitos produtores, você diz, reclamam porque meu solo ficou fraco. É possível tornar esse solo forte de novo? É possível. Não tornar é a curto prazo. Cultivável? Cultivável não é a curto prazo. Eu tiro sempre o exemplo assim, Josinaldo. A gente, filho de agricultor, às vezes vai comer alguma coisa, uma fruta, uma verdura, sei lá, uma melancia. Sim. Aí você cospe ali as sementes no terreiro de casa e aparece um pé de melancia com 5 melancias. 10 melancias. Pergunta ao produtor de melancia se ele consegue fazer 3, 4, 5 frutos por planta. Numa área de produção mas específica. Mas uma que foi jogada lá sem trato nenhum, sem você colocar nenhum fertilizante, não colocar nenhum produto nutricional. Dá 5 melancia. E o outro mal dá 2. Por que isso? Porque o solo está original e o solo está trabalhado. Solo desgastado, um solo com pouca vida. Tá? Então isso reflete, os micro-organismos são auxiliares, é como a gente. De novo, né? É como a gente. Quando a gente come alguma coisa que nos faz mal, né? A gente tem que repor a nossa flora intestinal. A gente tem que colocar micro-organismo, nada mais é do que micro-organismo, para que a gente possa fazer que internamente eles briguem com os maléficos, tá? Aumentando a população dos benéficos, e aí a gente vai ter essa situação de saúde retornada. Então, é a mesma coisa do solo. Só que o solo não vai na farmácia, né? Não. O solo tem que procurar a Quimitec. É por aí. Tem produtos para o solo também, a Quimitec? Tem produtos para o solo e a gente já está pensando em estudar produto específico por cultura. Como assim? Tem micro-organismo que tem afinidade para uma determinada cultura e outra não. Por exemplo, eu não posso aplicar, ou não devo aplicar sempre o mesmo produto para cana-de-açúcar e achar que é a mesma coisa de uva. Tá? Então a gente já tem esse nível de varredura para entender quais são aqueles micro-organismos que são benéficos e atrativos, por exemplo, para uma cana-de-açúcar
e repovoar aquele lá e colocar alimentação específica para aquele. Certo. E já tem outras situações para cana. Então, isso seria o segundo passo, né? A gente desenvolver produtos específicos para determinadas culturas, para determinado micro-organismo. E aí vocês já estão pensando, em breve, já está atuando dessa maneira. A gente já tem generalistas, mas já está pensando em fazer isso porque, de novo, a Kimitec é especialista nesse tipo de pesquisa, tá? Tanto do zero resíduo como na parte de microbiologia. Então, se a gente tem essa expertise, é só uma questão de tempo da gente comprovar isso e trazer para o mercado. E isso vai vir também para o Brasil, é lógico, né? Não, tudo que tem na Kimitec vai vir para o Brasil. Tem até algumas coisas que... Engraçado, quando a gente veio para a Central, a gente conversou com algumas pessoas sobre produtos que viriam. Um deles, né, possivelmente é o herbicida natural. Aí o colega falou assim, não, isso não existe. Não, isso não dá certo. Não, isso não existe. Tá, beleza. Então, faz o seguinte, vamos olhar lá. Vamos olhar na fonte. Porque é difícil, Osnaldo, eu contar um filme para você que você não assistiu. Sim. Né? Eu assisti o filme, né, eu tive lá. Então, a gente consegue ver ao vivo e a cor como é que é fabricada as tecnologias. E aí o colega voltou espantado. Porque ele disse, olha, vamos fechar logo essa parceria aí, porque eu não quero que você vá para outro lugar, não. Eu digo, não, tá tranquilo, né? Vamos começar um trabalho. E é tudo o início. 9 meses ainda é muito precoce, Sim. né? Frente ao potencial que é o uma vale. gestação, né? É uma 9 gestação. meses. O menino não nasceu ainda, não. Não viu? nasceu ainda, né? Né? É esse trabalho que a gente está fazendo todo dia junto com o pessoal da Central. E diga-se de passagem, eu fui muito bem acolhido. Tá dando certo. Tá dando certo. Agora, ainda há muita resistência dos produtores em relação a usar produtos naturais, porque assim, a gente falava agora há pouco dos nossos pais, nossos avós, que eram aqueles acostumados a usar muito produto químico, né? Sim. Eles queriam usar porque funciona. Funciona, porque é em excesso e tal, não sei o quê. A gente ainda e tem aí depois vieram empresas. os biológicos, agora vem os naturais. Ainda há uma resistência dos produtores, que Sim. os mais velhos diziam assim, isso aí não vai dar certo, isso não presta não. Eu uso esse produto há anos aqui e às vezes não dá certo, por que isso aí vai dar certo? É por isso que assim, o primeiro ponto a gente conversar é eficiência. Se você usa uma coisa natural, mas aquilo não tem eficiência, o produtor não vai usar. Ele não vai aderir à tecnologia. Ele quer controlar, ele quer melhorar a produtividade, ele quer melhorar a qualidade da fruta ou da verdura. Tá? Então, se ele vai fazer um produto que é natural, mas não entrega aquilo que um químico entrega, ele não vai fazer a adoção à tecnologia. Por que ele faria? Né? E, de novo, se ele também tiver todos esses benefícios, mas o produto for muito caro, ele também não vai fazer. Não vai querer. Vai segmentar uma determinada faixa de produtores que não vão ter condições para poder aplicar aquilo lá. Então, quando a gente une eficiência, né, e segurança alimentar, aí, meu amigo, aí é a nossa vibe, é a nossa tendência. Né? Porque o produtor vai nos procurar, a central vai nos procurar e a gente vai fazer um trabalho em conjunto. Mas, no passado, sempre teve produtos de baixa eficiência, por isso que ele não tem essa adoção tão rápida. É porque tudo que é novo, às vezes, assusta também, né? Aí o produtor que está acostumado a um outro produto que vem há anos usando, quando ele vê isso aí, ele diz, rapaz, mas isso aqui vai dar certo. Fica meio na defensiva, né? E por isso, assim, que a parceria é importante, porque, por exemplo, o Ramon não vai estar em todos os lugares. Impossível ele estar em todas as fazendas em todos os dias, divulgando a marca Kimitec e aquilo que ela está entregando resultado. Nós precisamos de um distribuidor forte. Então, a gente já tem uma relação maior, né, de presença no campo, que a gente tem uma central, de presença no balcão, porque a gente tem uma central. E alinhado isso aí, a gente tem muito trabalho com o consultor. Né? O consultor é realmente aquele cara que dá o crivo, dizer, ó, realmente o que ele está falando condiz com a realidade ou não. Né? Realmente entrega aquele resultado ou não. Então, dessa forma, nesses elos, nessas segmentações, todo mundo unido, né, eu acho que é um caminho a ser seguido. Não fazer nada isolado, que é muito mais custoso e leva muito tempo. Por isso que a Kimitec está na central e vai acompanhando agora, dia 27 de março, lá na cidade de Arapiraca, em Alagoas, inauguração da nova loja central de adubos. Vamos lá, se Deus quiser. E a Kimitec está junto, né? Vamos lá, se Deus quiser. Olha, você falou de outro preço dos produtos, né? Veio a pandemia no ano 2020, primeiro ano da pandemia, forte. Aí os produtos agrícolas sofreram um aumento em todo o mundo, não foi só no Brasil, em todo o mundo, né? Depois vem a guerra da Rússia contra a Ucrânia. Outro problema para alguns produtos químicos ou biológicos ou naturais por conta dessa guerra, né, entre Rússia e Ucrânia. A Kimitec teve problemas com isso também? Teve sim. Como é uma empresa espanhola e depende de frete marítimo, né, o frete marítimo quase quintuplicou. Foi mesmo.
Então, assim, tudo que viria com X, hoje vem com 5x. Pode mudar, Josinaldo? Pode mudar. Tudo depende da harmonização dessas situações que você colocou aí, né? Mas também depende muito da estratégia de cada empresa para cada país. De novo, né? Não vou cansar de falar para você hoje, não. O Brasil é a fazenda do mundo. A Kimitec, ela precisa ter uma atuação forte no Brasil. Então, se ela vir com bons produtos, mas ficar fora de mercado, fora do tradicional, em relação a preço, se é muito caro, ela não vai conseguir repassar a tecnologia. Ou, se ela conseguir passar a tecnologia, quem paga a conta é o produtor, né? O consumidor lá atrás, lá na frente. Tá? Então, a gente precisa entender essas harmonizações, né? Em termos de oportunidade para a gente, Kimitec, né? Esse mesmo produto que faz essa simbiose com a raiz e aumenta a produtividade, ela não só aumenta a produtividade, porque ele consegue captar mais fertilizante, mais água, mais fertilizante no solo. Então, assim, eu não preciso colocar mais 1 grama de adubo para aumentar 1 tonelada de uva. Então, eu não preciso fazer aquisição de um fertilizante, que o preço, né, sempre flutua em relação a essas situações que você colocou, porque eu vou colocar um micro-organismo vivo que vai me trazer esse trabalho, entre aspas, né, de graça para mim. Ela vai beber mais água, vai beber mais fertilizante e aí vai reverter isso em produtividade. Então, nessas situações de problema, né, a gente coloca como oportunidade ao produtor. É uma oportunidade que o produtor ganha, então. Que o produtor ganha, né? Porque tudo que for dolarizado, né, ou tudo que for em euro, realmente depois dessas situações de pandemia e guerra, veio a onerar muito o custo. Ficou muito alto, né? Ficou muito alto. Muitos produtores desistiram, inclusive, de comprar diversos produtos por conta do preço, né? Para se manter no mercado. Para se manter no mercado. Para se manter no mercado. Ou faria isso, ou de repente não era competitivo em relação ao preço mais dar conta da produção, né? Da produção, justamente. Você tem frisado aí várias vezes, já frisou várias vezes que o Brasil é a grande fazenda do mundo, né? O Brasil é um dos maiores produtores de alimentos do mundo, mas no entanto também é um dos que mais desperdiça, né? A gente ainda tem esse jargão, esse né? Gargalo esse aí, gargalo, né? né? Assim, né? Tudo depende de logística, tudo depende de processamento, quando é possível, né? Quando é possível. A gente falou sobre estrutura, né? Sim. Tem que se investir mais para poder processar algumas coisas, tá? Então, nada é por acaso. Nada é por acaso. Se hoje a gente está tendo esse desperdício, é porque justamente a gente não evoluiu nesses gargalos de logística, de processamento, que às vezes pode ter uma perda maior. Ou praga e doença, né? Se eu tenho uma fruta que foi tocada por um milho, por exemplo, se eu tenho uma fruta que está toda furada porque uma praga furou toda, né? Eu não vou conseguir consumir aquilo lá. Aquilo lá também é perda. De repente vocês não contabilizam porque está na porteira para dentro. Não está na porteira para fora, mas é uma perda. Se eu produzir, sei lá, 25 toneladas de uma uva e eu só conseguir vender 20, Josinaldo, eu perdi 5. Perdeu 5. Né? Então tem um gargalo interno na fazenda. Essa vai para o também. lixo e ele não vai conseguir. E quase ninguém conta, só a fazenda, né? Contabilizar favorável para o bolso dele. Só a fazenda que conta, né? Então, às vezes também a responsabilidade de pós-porteira, né? A gente tem empresas no Vale que faz até o consumidor final. Ela já tem estrutura, né, com marcas próprias e tal, para levar essa fruta, essa verdura até o consumidor final, para que tenha a menos perda possível, orientando o supermercado sobre a cadeia de frio, que é muito importante, pensando em manga, pensando em uva, né, porque são frutas perecíveis. Então, se o cara lá ele quer refrigerar, por exemplo, carne congelada igual a uma uva, não vai dar certo, né? O sistema de frio é totalmente diferente. Então, são essas situações que a gente precisa melhorar. A gente precisa levar informação a toda a cadeia para que cada vez mais a gente tenha menos perda. Processando, perde menos alimentos? Processando, de uma certa forma, perde menos, sim. Depende do preço que vai pagar, né? Por exemplo, né, a gente vê uma situação muito fácil para argumentar isso. A gente vai no supermercado e compra 5 laranjas. 5 laranjas, nem sei o preço hoje, vai dar, sei lá, R$5. Isso, bota um exemplo aí. R$5. Você vai comprar um suco no mercado qualquer, no Bodódromo de Petrolina, né? É sempre acima de 10, de 15. Então, se conseguiu agregar valor, né? Um suco eu consigo permanecer congelado por mais tempo. Uma polpa eu consigo permanecer com as características boas por mais tempo. Por isso que, às vezes, o processamento também reduz perda, né? Porque eu consigo manter aquelas qualidades refrigerado por mais tempo.
Mas se agrega valor, o processamento agrega valor a um produto, por que se processa tão pouco, então, e se joga tanto alimento fora? Tem que se pensar em políticas para isso, né? Tem que se pensar É em muito políticas caro para isso. processar alimentos? Depende da fruta, depende da verdura, depende do mercado. Já existe países que a gente consegue exportar e outros países que exportam também. Por exemplo, manga fatiada. É um processamento, vai me agregar valor e vai fazer com que aquela manga ela consiga permanecer palatável, né? Disponível por bem mais tempo. Sim. Todo mundo consegue fazer isso aí, Josinaldo? Não. Não consegue. Não consegue fazer isso. Tem que ter investimento, tem que ter mercado. Ninguém vai investir sem ter um mercado diferenciado, né? E às vezes quando você agrega muito valor, uma coisa que é extraordinária, né? Assim, que é isolada sozinho, às vezes nem todo mundo tem acesso àquilo lá, né? Então tem que acabar assim, parte pode ser processada, parte pode ser in natura, parte pode ser em polpa, em suco, ou seja, a gente tem que oferecer o máximo de oportunidades possível para a gente perder menos. Além disso, ainda tem a lei, né? Que a lei proíbe você de doar alimentos para as pessoas. Se sobrou um alimento aqui, eu não vendi toda a manga que eu tinha ali, sobrou uma caixa de manga, eu não posso doar para as pessoas, porque se alguma pessoa chupar aquela manga, consumir aquela manga e passar mal, pode colocar isso como um resultado da manga, né? Isso. Ainda tem esse problema da lei do Brasil, né? No início da carreira artística, eu trabalhei em fazenda também, né? Foi, tempo, mas eu trabalhei. E aí, uma vez eu questionei o gerente assim, por que a gente não pode fazer uma doação para uma creche? Para um abrigo de idosos e tal. Senão não pode, que a lei não permite. Não permite. Amanhã, se um idoso desse passar mal... Pode dizer que foi da manga, Pode dizer que foi da manga. Aí tem 2 pontos. Primeiro, se fosse uma fruta sem resíduo, será que a lei seria a mesma coisa? Também tem isso, Tem né? esse ponto, né? Mas justamente a insegurança, outro termo agora, uma insegurança alimentar, que às vezes foi criada uma lei para não prejudicar a população. Exato. Né? E se aquela fruta fosse processada? Né? Será que a gente não poderia agregar valor, vender mais, ou até mesmo direcionar para esse pessoal que fosse para fazer doação? Exato. É outro ponto. Podemos fazer fertilizante, né? Porque Exato. fruta no campo, entenda uma coisa, fruta no campo desperdiçada é praga e doença. Ali é um vetor, né? Se não enterrar, se não der um destino correto dentro da fazenda, um composto, alguma coisa, um fertilizante, vai dar problema. Vai dar mosca das frutas, né? Vai dar glomerela, vai dar um monte de coisa que o produtor depois só vai aumentar o custo dele. Pois ainda tem isso, né? Além de tudo, a lei acaba, assim, a lei que é feita para proteger as pessoas, digamos assim, que deve ter sido feita pensando nisso, em proteger as pessoas, acaba contribuindo para o desperdício. Para o desperdício. Que não se pode doar alimentos que você não aproveita na sua fazenda, né? Isso, não pode. Não pode doar. Não é pode. bom ficar claro isso para vocês entenderem. Às vezes, se o produtor rural não vendeu aquela caixa de manga e não quer doar, prefere jogar fora, entenda por quê. Porque a lei não permite, porque ele pode ser penalizado por algo que vem acontecer. Né? Não é ruindade. Não é ruindade. Às vezes ele até tem boa vontade, né? Mas a boa vontade esbarra na lei, né? Isso mesmo. Então tem que seguir a lei, né? Tem que seguir a lei. Ramon Maciel, para você que chegou depois, nós estamos conversando sobre produção de alimentos e segurança alimentar com Ramon Maciel, engenheiro agrônomo, representante técnico de vendas da Quimitec, que é a mais nova parceira da Central de Adubos. Eu quero muito agradecer sua presença, foi um prazer tê-lo aqui no nosso podcast. Que você volte mais vezes com outras novidades aí da Quimitec, viu? Hein? Primeiro de muitos, se Primeiro quiser, de muitos, né? Hoje vai ser um prazer. E com certeza você vai voltar, viu? E a gente agradece de novo o convite, né? Uma empresa muito nova de Central ainda, né? Frente aos colegas que já estão lá dentro, mas de novo, com uma pegada um pouco diferente, né? E a gente vai estar aqui depois com outros trabalhos, com outras coisas, comunicando tecnologia ao produtor. Pode contar com a gente. Ok, então. Para você que nos acompanhou aí em nosso canal no YouTube, Central de Adubos Oficial, nosso abraço. Em outra plataforma de podcast também, que você pode acompanhar agora nosso podcast em outras plataformas. Um grande abraço, muito obrigado pela sua companhia. Aos amigos que estavam aí ligados na Tropical Sat FM 102,5 de Juazeiro da Bahia para o mundo, também está nas redes sociais. O nosso abraço, o nosso muito obrigado. Se o Senhor Jesus nos permitir, no próximo sábado estaremos de volta nesses mesmos canais. Um abraço, bom final de semana. Vou plantar minha sorte, sei que vou colher essa promoção, eu é quem não vou perder. A cada R$500 em compras na Central de Adubos, ganhe números de sorte e concorra a 5 saveiros e uma Frontier 0 km. E também giros da roleta digital para concorrer a vales compra de R$500.
Central de Adubos é show, papai! Obrigado por estar com a gente. Até o próximo podcast da Central para o Campo. Oferecimento Central de Adubos. É show, papai!